Bom dia, graça e paz. Bom, hoje na devocional eu gostaria de estar compartilhando com os irmãos a respeito das bem-aventuranças. E hoje, mais específico, eu gostaria de estar falando da primeira, tá? Que é a questão de ser pobre de espírito. E antes de começar, né, vamos orar, para que Deus esteja conduzindo esse tempo aqui. Senhor, louvado seja o teu santo nome, ó Pai. Nós te louvamos, te exaltamos, porque o Senhor és o nosso Deus, e o Senhor, ó Pai, é soberano sobre tudo e sobre todos, ó Pai. Nós te agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos presentes aqui em tua igreja, para aprendermos mais da tua palavra e para estarmos prestando esse culto ao Senhor, ó Pai. Que o Senhor esteja usando a minha vida nesse momento e que através do teu Santo Espírito, ó Pai, a tua palavra seja compartilhada com clareza, Senhor. No nome de Jesus, amém. Bom, eu convido os irmãos a abrir comigo lá em Mateus capítulo 5, do verso 1 ao 3. Diz assim, né? Certo dia, Jesus viu que as multidões se ajuntavam, subiu à encosta do monte e ali sentou-se. Seus discípulos se reuniram ao redor e ele começou a ensiná-los. Felizes os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhes pertence. Então, nesse primeiro momento, eu gostaria de pensar com os irmãos a respeito da receita de Jesus para verdadeira felicidade. E aqui o texto, né, que nós lemos abre aquele que é conhecido, né, como o maior sermão, né, da história da humanidade, o Sermão do Monte, e pregado também, né, pelo maior pregador da história, o nosso Senhor Jesus. E também eu quero dizer que a nossa fé, né, a religião, a fé cristã, o cristianismo, a fé é a religião, né, da felicidade. Porque não há problema algum, né, do homem buscar a felicidade. Não há problema algum nisso, né? O homem foi criado para isso. Deus não criou o homem para ser infeliz, Deus não criou o homem para viver frustrado com a vida. Não, Deus não criou o homem para isso. Alguns teólogos eles afirmam, né, que o objetivo, né, do homem é ser santo, né, praticar a santidade. E de fato a gente precisa concordar com esses teólogos, porque Deus diz, né, sede santos porque eu sou santo. Mas não é verdade que o propósito de Deus para nós não seja a felicidade. E é necessário a gente concordar também, né, com John Piper, ele que é um grande pregador, né, contemporâneo, que ele disse, né, que o problema do homem não é a busca da felicidade, mas o problema do homem é a gente se contentar, né, com uma felicidade tão pequena, né, enquanto Deus nos criou, né, para uma felicidade tão grandiosa, que é o prazer, né, de conhecê-lo, o prazer de amá-lo, de desfrutá-lo. E Jesus ele está abrindo aqui para a gente, né, está apresentando aqui para a gente o caminho para essa verdadeira felicidade. E onde ela está? Onde ela está? Será que ela está no dinheiro? Ela está no sucesso, na fama, nos prazeres, nas conquistas, no reconhecimento dos homens? O grande sábio, né, o rei Salomão, lá em Eclesiastes 2, né, ele escreveu, né, a busca por essas felicidades. Primeiro ele buscou no álcool, né, nas bebidas. Pensou que ia encontrar sua felicidade no fundo de uma garrafa. Desiludido, ele buscou depois em riquezas, né, se tornando o rei mais próspero, né, o reino mais próspero de toda a história. Depois ele buscou nos prazeres, né, tendo mais aí de 1000 mulheres, e mesmo assim não foi o suficiente, né, para sanar a sua felicidade.
procurou também na fama e no sucesso, sendo um dos reis, um dos homens, né, mais influentes do mundo. E, no final de tudo, ele concluiu o quê? Que tudo era o quê? Que tudo era vaidade, né? Que tudo era vaidade, era como se fosse, né, uma bolha de sabão, né? Bonita por fora, mas por dentro vazia, né? Oca. Então é sobre esse assunto, irmãos, que eu gostaria de estar conversando com vocês hoje. Aqui nós temos 3 verdades, né, sobre a felicidade. Primeiro, que a verdadeira felicidade é um grande paradoxo para o mundo, não é verdade? Porque essa verdadeira felicidade é a gente rejeitar aquilo que o mundo abraça e a gente abraçar aquilo que o mundo rejeita. Então, é um verdadeiro paradoxo, né? E alguns exemplos desses paradoxos aos olhos do mundo, Jesus, ele fala para a gente, né, nessas bem-aventuranças. Bem-aventurados, felizes são os pobres de espírito, os que choram, o manso, o que tem fome e sede de justiça, o misericordioso, o puro de espírito, o pacificador, o perseguido. E se a gente perceber, todos esses valores, né, que Jesus ele escreveu, né, ele compartilhou no sermão, eles são valores completamente, né, esquecidos pelo mundo. E até mesmo hostilizados, né, pelo mundo. Porque o que o mundo diz, né, que é o segredo da felicidade? Que são os soberbos, né, são os fortes, são os que vivem nos prazeres aí, né, que ele oferece, os que nunca sofrem. Portanto, se você quer ser verdadeiramente feliz, você não deve seguir essa receita que o mundo diz, né, mas você deve seguir a norma de Jesus. Segundo, que a felicidade, ela não está nas coisas externas, mas nas coisas internas, ou seja, dentro do nosso coração. Jesus, ele não disse, né, felizes são os ricos, né? Não, sabemos que os ricos, eles têm riquezas, né, fortunas, propriedades, mas a verdadeira riqueza, ela não está baseada, né, nessas posses, mas no que há dentro de você. Por que essas riquezas não satisfazem, né, o nosso coração? Penso que Deus, ele colocou dentro de nós uma eternidade, né, no nosso coração. Ou seja, acho que tudo aquilo que não é eterno, tudo aquilo que não é eterno, né, ele nunca vai satisfazer o nosso coração. É por isso que tem tantas pessoas, né, muito bem-sucedidas, muitas pessoas tão ricas aí, mas que vivem uma vida infeliz, né? E do contrário também, muitas pessoas humildes, mas que têm uma vida feliz. Então, a verdadeira felicidade, né, é desfrutar a plenitude de Deus. E terceiro, que a verdadeira felicidade é uma promessa, não é uma promessa futura, né, mas é uma realidade já para o presente. Jesus, ele disse que serão bem-aventurados. Jesus, ele não disse que serão bem-aventurados. Pelo contrário, Jesus diz que são bem-aventurados, que é bem-aventurado. Ou seja, Deus quer que sejamos felizes agora, já, enquanto nós caminhamos, né, para a eternidade. E o que não é ser pobre de espírito? O que não é ser pobre de espírito? Pobre de espírito não tem nada a ver com a questão de pobreza financeira, né? Porque a pobreza financeira em si não é um bem, assim como a riqueza em si não é um mal. Porque a pobreza, ela pode ser fruto até mesmo do inimigo, né? Pode ser fruto de exploração, pode ser fruto de ganância, pode ser fruto da preguiça. E também ser pobre de espírito não tem nada a ver com fraqueza espiritual. Jesus aqui não está elogiando, né, as pessoas que são pobres espiritualmente. Pessoas, né, que são pobres na santidade, na piedade, no amor, na fé, nas ações de caridade. Não, também não tem nada a ver com isso.
E também não tem nada a ver com a questão de ter baixa autoestima. Pessoas, né, que são coitadas, né, eu sou um coitado, eu sou um zero à esquerda porque Deus não me deu dom algum, né, e essa pessoa, né, se rebaixa, se achata, né, e isso não é uma virtude, isso é um pecado. Mas então, o que é ser pobre de espírito? Ser pobre de espírito, irmão, é a base para todas as outras virtudes, né? É por isso que Jesus aqui, nessa passagem, ele começa lançando esse alicerce. Porque é impossível a gente pensar nas outras virtudes, né, decorrentes das bem-aventuranças, sem a gente ser pobre de espírito. Então, a gente precisa começar, para a gente praticar as outras virtudes, a gente precisa começar com esse alicerce, ser pobre de espírito. E ser pobre de espírito é a gente reconhecer, é a gente se aproximar de Deus de mãos vazias. É você se achegar diante de Deus pobre e necessitado, né? Dizendo, Senhor, eu não tenho absolutamente nada para te oferecer, mas eu dependo de Ti, eu preciso da sua ajuda. E feliz é o homem, irmãos, que reconhece a sua carência e coloca, né, a sua confiança em Deus, na graça de Deus. É por isso, né, que Jesus ele confrontou tanto, né, os fariseus daquela época. Por quê? Por que Jesus resistiu tanto aos fariseus? Porque eles se achavam, né, autossuficientes, né? Eles se aproximavam como alguém que tivesse direitos. Eles batiam palmas, né, para eles mesmos. Eles faziam propagandas, né, das suas virtudes. Eles se autoelogiavam, né, da sua piedade, da sua oração, das esmolas, né, que eles davam. Eles achavam que tinham méritos e virtudes por si só para se aproximar diante de Deus. Mas quem que teve, né, o privilégio, né, de se achegar diante de Deus? Lá em Lucas, acho que é Lucas 18, né, que está essa passagem. Foi o publicano, né? O publicano quebrantado e humilhado. Porém, aqueles que se achegarem diante de Deus como um publicano, né, dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim. Esses sim vão alcançar, né, o favor e a misericórdia de Deus. E ser pobre de espírito, irmãos, é isso, é chegar diante de Deus confiando apenas na sua graça. Foi a atitude que Moisés teve, né? Moisés, né, ele falou, Senhor, quem sou eu? Eu não sei nem falar. A atitude que Isaías teve, ai de mim, Senhor, estou perdido. A atitude que Pedro teve, Senhor, eu sou um pecador, afasta-se de mim. A atitude que Paulo teve, miserável homem que eu sou o pior dos pecadores. E é exatamente isso que significa, irmão, ser pobre de espírito. É você se achegar diante de Deus dependendo completamente da sua graça. E quanto mais pobre de espírito a gente for, mais ricos seremos aos olhos de Deus. E por que é importante, né, sermos pobres de espírito? Porque só depois que a gente reconhece que estamos vazios, é que a gente pode se encher, né? Como é que Deus ele vai te encher, né, da tua graça, da graça dele, sendo que você está cheio de si mesmo? Como que Deus vai te encher do Espírito Santo, sendo que você está cheio de orgulho? Então, um dos motivos é a gente receber, né? É só depois que a gente reconhece que estamos vazios, é que a gente pode se encher da graça de Deus. Um outro ponto, um outro motivo, né? É que somente os pobres de espírito, presta atenção nisso, hein? Somente os pobres de espírito,
eles entram no céu. Por quê? Porque o versículo diz, né? Felizes são os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhe pertence. Nenhum tipo de pessoa aqui vai poder chegar lá no céu e dizer, bater no peito, né? E dizer, né? Eu estou aqui por meu próprio merecimento, por meu próprio mérito. De forma alguma. Absolutamente não, né? Então, esse é um ponto muito importante. A gente precisa ser pobre de espírito, porque somente sendo assim que entraremos no céu. E como saber que eu sou pobre de espírito? Quando eu confio somente nos méritos de Jesus. Simples assim. Em quem você tem confiado para ser recebido por Deus? Às vezes você pode dizer, eu não bebo, eu não fumo, eu não adultero, eu não roubo, eu sou uma pessoa honesta, eu sou trabalhador, eu frequento a igreja, sou crente, dou meu dízimo com fidelidade. Mas essa é a base para a gente ser recebido por Deus? Não, né? Mas se você reconhece que você depende totalmente da graça de Jesus, aí sim você pode se aproximar de Deus. Somente dessa forma. E também, quando o meu coração, né? Como saber que eu sou pobre de espírito? Um segundo ponto. Quando o meu coração está livre de vaidade. Se a gente lê o livro de Jó, né, atentamente, Jó ele foi o homem mais piedoso, né, da sua geração. E enquanto Deus o provava, né, sabemos da história de Jó, enquanto Deus o provava, Jó ele muitas vezes argumentou contra Deus, pedindo, né, que Deus desse oportunidade para que ele mostrasse a sua justiça, para que ele mostrasse as suas virtudes. Mas depois que Deus ele deu a Jó uma visão, uma oportunidade para estar vendo a sua soberania, a sua grandeza, Jó, o que ele diz? Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora eu te vejo e eu me reduzo ao pó, às cinzas. Então, irmãos, enquanto ainda tiver uma gota de farisaísmo, né? Acho que é essa a palavra. Ser igual aos fariseus. No seu coração, enquanto tiver uma gota, você não pode ser recebido por Deus. Você não pode se aproximar de Deus. Falta ali ainda a dádiva de ser pobre de espírito. E sendo assim, irmãos, sendo pobre de espírito, essa é a nossa riqueza. Nós somos ricos quando nós somos pobres, né? O reino de Deus ele está de ponta cabeça, né? Quem perde a vida é quem ganha, e quem ganha é quem perde. E essa é uma recompensa para o presente, não para o futuro, né? Na versão Aras, diz, bem-aventurados os pobres de espírito, porque dos tais é o reino de Deus. É o reino de Deus. E aqui, né, uma verdade gloriosa, né, para a nossa vida. É um fato, né, que o céu ainda não está sendo desfrutado, né, na sua plenitude máxima. Mas ele já pode ser nosso agora. É o que Jesus está falando aqui para a gente. Ele pode ser nosso agora. Ou seja, agora a gente pode ter certeza da nossa salvação. Isso não é consolador para a gente? É muito consolador, né? É uma verdade gloriosa, né, para as nossas vidas. E para fechar, né, o que significa ser bem-aventurado?
Andei pesquisando, né, em grego, no original, a palavra bem-aventurado é makarios. Makarios, né, que significa não somente estar feliz, né, mas é ser feliz. E a gente sabe que existe uma diferença entre essas duas palavras, de ser e estar. Estar é uma questão mais circunstancial, né? E ser é uma questão mais permanente. Um exemplo disso que eu ouvi, né? Um bom exemplo disso é a história de Spafford. Não sei se vocês já ouviram falar desse homem, Spafford. Ele foi o autor do hino Sou Feliz com Jesus. Não sei se vocês já ouviram falar dele, mas esse homem ele foi um advogado, né, muito bem sucedido no século XIX, lá em Chicago. Ele viveu junto com a sua esposa, Ana, e seus filhos. E se engana quem pensa que esse homem teve uma vida mil maravilhas. Se engana. Pelo contrário, esse homem ele teve uma vida, né, marcada aí por várias tragédias. A começar pelo seu filho, que foi vítima de uma doença. Esqueci o nome da doença. Mas seu filho foi vítima de uma doença, morreu. Após isso, ele era um dos homens mais sucedidos da época. Teve um grande incêndio, né, no século XIX, lá em Chicago, que destruiu boa parte, né, da sua fortuna. Uma outra tragédia, né, que aconteceu na sua vida. E com a intenção, né, de reconstruir a sua vida, né, ele decidiu fazer uma viagem com a sua esposa e com as suas 4 filhas. E devido a um compromisso do seu trabalho, ele não conseguiu embarcar, né, no mesmo navio com as suas filhas e a sua esposa, mas deixando, né, uma promessa que na semana seguinte iria ao encontro delas. E, para sua surpresa, né, durante a viagem da sua esposa e das suas filhas, teve um grande naufrágio. Muitos mortos, e dentre eles as suas 4 filhas. E a sua esposa, né, sendo salva, ela enviou um telegrama a ele, dizendo, salva, porém só. Imediatamente, Spafford ele foi ao encontro, né, da sua esposa, e durante o trajeto, né, o marinheiro ele mostrou para Spafford o local exato, né, que foi a tragédia, o naufrágio. E naquele momento, Deus ele deu um consolo, né, para Spafford. E ele escreveu naquele momento o hino Sou Feliz com Jesus, né, com as seguintes palavras: se paz, a mais doce que me deres gozar, se dor, a mais forte a sofrer, seja o que for, tu me fazes saber que sou feliz com Jesus. Então, é uma história emocionante, né, que nos faz aqui, né, inspirar, que nos faz nos inspirar nesse homem, né, em usufruir da verdadeira felicidade. É claro que um homem que perdeu 5 filhos, 4 filhas, é claro que esse homem não estava feliz, né? Esse homem, ele, com certeza, teve muitas dores, mas ele era feliz com Jesus. Então, irmãos, a palavra makarios do grego não trata de uma felicidade circunstancial e passageira, mas de uma felicidade que não depende de circunstância. Então, não importa, irmãos, o problema que você está passando, né? Se é um problema familiar, se é um problema de saúde, se é um problema no casamento, se é um problema no trabalho. Se você é pobre de espírito, você pode se considerar feliz.
Você é feliz. Você pode, por situações adversas, você pode até não estar feliz agora. Mas se você é pobre de espírito, você é membro da família de Deus. Você é filho de Deus. E você é feliz. E para fechar, né, essa felicidade, embora já real, né, em nossas vidas, né, já presente em nossas vidas, ela ainda será potencializada na sua plenitude máxima, né, quando entrarmos no reino de Deus, no reino dos céus. E você, que é pobre de espírito, pertence a esse reino. Amém, irmãos? Senhor, louvado seja o teu santo nome, ó Pai, por tudo que o Senhor é, Senhor. É uma mensagem que realmente tocou no meu coração e que o Senhor, ó Pai, nos ajude a sermos pobres de espírito, ó Pai. Porque no maior sermão já pregado na história, Jesus diz que é bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Então, que essa seja uma virtude praticada em nossas vidas, Senhor. Por favor, ó Pai, que o Senhor nos ajude a sermos pobres de espírito, Senhor. No nome de Jesus, amém. Beleza, irmãos. Bom domingo a todos. Até às 6:30. Tchau, tchau.